Oi, galera, tô de volta aqui. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara, não aguento, cara! E Ramanei Cursos. Então, agora vamos falar da análise sintática. No primeiro vídeo, análise morfológica é avaliar, observar as funções das palavras separadamente, isoladamente, sem contexto e sem estar em textos. Ao contrário da análise sintática, em que vocês vão ver a função dela dentro do texto, ou seja, complementando outras palavras e outras palavras complementando vice-versa elas. Ou seja, análise sintática é você analisar as palavras em conjunto dentro do texto. Então, Júlia, novamente, Júlia quebrou a cadeira. Então, Júlia, análise morfológica, sozinha é só um substantivo próprio, ou seja, nome de pessoa. Já dentro da análise sintática, vai virar o sujeito. O que é o sujeito? Qual é a função analítica, sintática, né? Na verdade, sintática de Júlia? Sujeito, aquele que faz ação ou se fala sobre ele. Tá? Quebrou. O que se falou sobre o sujeito? Quebrou. O que quebrou? A cadeira. Quebrar, quebrou, continua sendo verbo, né? Análise morfológica é simplesmente um verbo. Quando você entra numa análise sintática, ele quer saber que tipo de verbo é, tá? Se precisa de um complemento a mais ou não. Então, nesse caso, quebrou é verbo transitivo. Transitivo é todo aquele verbo que precisa de complemento, antes e depois, ou seja, ele precisa de um sujeito, alguém que faça alguma coisa ou alguma coisa que faça alguma coisa. Pode ser um cachorrinho, né? Que é um animalzinho, não é uma pessoa. Ou pode ser, você tá num conto de fadas e fala sobre a xícara. A xícara ninou seu bebê copinho. Você bebeu? Não, lógico que não. Né? Então, quem vai ser sujeito? A xícara. Então, o que acontece? Aí a Júlia é o nosso sujeito, quebrou é verbo. Mas que tipo de verbo? É isso que a análise sintática vai falar. Neste caso, quebrar, quebrou é um verbo transitivo. Ou seja, ele precisa de um complemento e ele precisa de um sujeito. Então, quebrou o quê? Aí, o quê, né? Seria o seu objeto, pode ser direto ou indireto, que eu vou explicar. Então, a cadeira, na análise morfológica, era simplesmente um substantivo comum, dar nome às coisas, né? Aos objetos. Cadeira, né? É um objeto. Mas, quando você faz a análise sintática, se chama agora objeto. Por quê? Objeto é tudo aquilo que sofre uma ação do sujeito. Simples. Vamos lá, de novo. Objeto é tudo aquilo ou quem, né? Pode ser uma pessoa. Sofre a ação do sujeito, tá? Nesse caso, o verbo quebrar é verbo transitivo, porque ele precisa de um complemento. Qual é o complemento dele? O objeto direto, que foi a cadeira. O que foi quebrado? A cadeira. Tá? Direto, porque não tem nenhuma outra palavrinha no meio. Quando a gente põe uma palavrinha no meio, geralmente uma preposição ou um conectivo, que eu vou explicar o que são, aí sim você vai ter um objeto indireto e um verbo transitivo indireto. Ou seja, se eu falo assim, só para pensar, verbos transitivos, ele precisa de um complemento, senão não tem sentido. Então, a Teresa deu. Meu Deus, Teresa deu o quê? Aí você fica pensando, mas ela não terminou a frase. Tá vendo o que é um transitivo? Verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento depois, né? Se você faz algo, você faz com alguém ou alguma coisa. É óbvio. Então, no caso, quebrar, quebrou a cadeira. Então, a cadeira é um objeto direto, não precisou de palavrinha. Mas, no caso, Teresa deu flores para a mãe dela. Esse para é preposição. Você concorda comigo que entre o verbo transitivo e o seu objeto não tem uma palavrinha no meio, o para, que é a preposição? Então, ele deixa de ser direto quando tem essas palavrinhas no meio, né, fazendo essa conexão entre o verbo e também o complemento, o objeto, você chama de indireto. Só isso. Então, Teresa deu flores para a mãe dela. Aí, você tem o nosso verbo, que é transitivo de indireto, nesse caso é indireto porque tem a palavrinha para no meio, e o objeto também vai ser indireto, porque eles não estão ligados diretamente, como Júlia quebrou a cadeira. O a é só artigo, que vai virar, daqui a pouco eu vou explicar, adjunto adnominal. Então, o que acontece? Quando a Júlia quebra a cadeira, quebrar é verbo transitivo direto, porque não precisa de outra palavrinha entre o verbo e o seu complemento, ele vai direto, tá? Então, verbo transitivo direto quebrar, e o objeto é simplesmente objeto direto, porque se você quebra alguma coisa. Você não precisa de uma outra palavrinha no meio entre elas.
Somente isso. O A, lembra do A que era artigo na nossa morfologia, né, na análise morfológica? Agora ela só vai mudar de nome para adjunto adnominal. E o que significa adjunto adnominal? Tudo que tiver adjunto na palavra, na expressão, no termo, significa estar junto. Adjunto é estar junto. Então o A, lembra que como artigo, a função dele é estar junto com o substantivo? Dessa vez ele vai estar junto com o quê? Com o substantivo, que nesse caso vai ser o objeto direto. Então ele está junto para falar se a coisa ou pessoa ela é feminina, masculina, ou é plural ou singular. Então só muda o nome. Se você sabe que é um artigo, na hora que você faz a análise sintática, ela vira um adjunto adnominal. Adnominal porque vem de substantivos, tá? Adjetivos, interjeições. Quando se fala de adjunto verbal, é outra coisa, tá? Adjunto verbal é porque complementa, está sempre junto com um verbo. Mais pra frente a gente vai falando de todos esses termos, ok? Ficou claro? Então, ó, um beijão, fui!